muitos de nós, né? Muralhas de pedra e aço em mim, de hábitos imutáveis e críticos que não dava. Você podia vir, era bunker, você podia vir com arma nuclear que não daria. Mas o Feldenkrais ele vai por efeito cupim. Esse efeito que você não vê, tá lá no meio das paredinhas, você não vê. E vai, piriri, você só tá mexendo. Que mal tem se levantar o bracinho para cima? Agora é a cabeça pro lado, o pezinho. Você vai, você vai. E aí, foi mais para direita ou mais para esquerda? Oh, se doeu, não vai. Então você vai. Você pensa que você está só fazendo isso. Você só está descobrindo o peso da sua perna. É super inofensivo. Mas tem um efeito cupim ali. Chega uma hora que quando você vê, uau, a estrutura habitual que antes definia tudo está ficando muito porosa. E às vezes, quando você se deu conta, ela até já foi. Já desapareceu. Você já se vê num campo aberto. Num campo aberto com muito mais opções do que o sonhável. Foi assim comigo e foi assim com alguns aqui que estão rindo na tela agora. Então é isso aí, cuidado que pega. Então uma das que, ó, tá desde, sabe, foi começando assim a Marília, tá ali, a Marília amarrou a cara, sabia que ela tá rindo? Eu falei, quem tá rindo é porque já reconhece esse efeito. Ela tá quando há 20 anos, quando eu comecei a dar o meu primeiro workshop aqui em São Paulo, Marília participou. Simone Freitas também está em anos já acompanhando várias fases de transformação e surgimentos. É muito legal ver vocês duas aqui acompanhando a história. E estamos já com 48. A dona Margarete também estava lá com a gente há 20 anos. Estava junto, é verdade. A Ela está aqui. Margarete. Cadê a Margarete? A Margarete. Está aí, está aí. Margarete estava junto com a Marília naquele primeiro workshop em São Paulo. Faz só 20 anos, mas parece que faz 20 encarnações. Sim, Para quem acredita em saudade. encarnação, a gente faz uma por ano. Vai ficar demorando para morrer e encarnar de novo? Para que isso? Você já encarna uma vez por ano e já renova tudo. Então é isso, é muito legal ver vocês, algumas aí que já estão acompanhando esse projeto há 20 anos. Não exatamente esse, mas as raízes dele, né? Outros estão acompanhando já há 3 anos, 2, 1 ano. Tem gente que está acompanhando aqui há quase 3 meses. E quem está aqui no Brilhando na Quarentena, né? Todos esses nossos encontros. Me falta até um adjetivo, mas esses encontros que eu vou deixar vocês qualificarem daqui a pouquinho. A gente já fez cento e quantas gravações, Fábio? Mais de 100. 104. Já, 104. Foi mais de 100 gravações, mais de 2 meses de prática diária. Diária. Sabe quando isso já aconteceu? Levanta a mão quem sabe quando isso já aconteceu na face dessa terra. Nunca. Isso nunca aconteceu. Então estamos todos participando de algo que nunca aconteceu. E a gente vai falar um pouco dessas características. Quais são as características que fazem isso nunca ter ocorrido e que faz isso estar ocorrendo agora e faz você ser parte disso. Dessa existência inédita
E esse é o nosso objetivo, criar o inédito. Sabe quantas coisas você repete por dia? Calcula. Calcula aí quantas coisas você repete. Há quem faça cálculos. E eles vai cada vez mudando aí os tipos de cálculo, né, entre neurociência, psicologias e vários tipos de... Eles calculam quantos pensamentos você tem por dia. Aí depende o que você chama de pensamento, né? Porque operações mentais ocorrem muito mais do que milhares por minuto, por instante. Mas sei lá bem qual foi o cálculo desses caras, mas tem por volta de 80 mil pensamentos por dia. E sabe quanto disso já é pré-programado e repetido? Por você mesmo, você que veio se programando. Desde que você nasceu, você está se programando. É quase tudo. Quase 100%. No geral, né, na média. Sabe por quê? Porque não é fácil você ter um pensamento que você nunca teve. Imagina, você fica repetindo os mesmos tipos de pensamentos sobre você, sobre o mundo, sobre a política, sobre a existência, sobre qualquer coisa que você pense. Você pensa usando as mesmas palavras, a mesma língua, português, inglês, se é chinês, se você sabe chinês, turco, não importa a tua língua, você fica pensando dentro desses conceitos que já estão prontos, então eles são repetidos. E o tipo de conteúdo que você pensa também é repetido. Então, quase todos os milhares de pensamentos diários são todos repetidos. E os movimentos também são. E quase tudo que a gente faz é repetido. E não tem problema. É só a nossa natureza assim. E é linda, é fantástica e ótima. Tem inteligências muito além do que a gente sequer supõe que faz a nossa repetição ser possível, né? Você está acontecendo agora. Você continua acontecendo. Já é uma repetição existencial. Você está existindo. E... e tá ótimo, né? Já falei que é lindo isso. A gente continua existindo. Isso é lindo. Hoje é noite de novo. Daqui a pouco é dia de novo. Infinitas coisas se repetem. A gente é feito de repetição. Agora, a gente inventaram esse método, que é um método para dentro de um fluxo de altíssimo grau de repetição, um método que cria o inédito. Criar o inédito. Você acordar de manhã, olhar para a sua sensação de você mesma e saber abrir espaço para que vai ter um inédito ali, vai ter coisa que não vai ser repetida, que nunca jamais aconteceu. Que é o inédito. Mas para que serve criar o inédito? Para muita coisa. Para muita coisa. E vocês sabem dizer de experiência própria, né, o quanto vocês já experimentaram nesse diário de mais de 2 meses. Tem gente que está acompanhando Brilhando na Quarentena há mais de 2 meses. Fazendo todo dia. Tem gente que, é claro, tem que dar um respiro, às vezes não vai e tal. Mas tem gente que está quase todo dia, 2 meses. E com certeza tem efeitos que vocês vêm contando diariamente. E aqui a gente vai ouvir um pouquinho mais. E o que a gente quer essa noite é diferenciar algumas coisas que nem sempre a gente consegue nos encontros da manhã, porque tem outro propósito, né? O propósito da manhã é a gente praticar e compartilhar, fazer tudo que vocês já estão fazendo junto com a gente. Agora, hoje a gente quer reconhecer o que é isso que vocês estão vivenciando. Uma coisa é Feldenkrais, mas muita gente nunca tinha feito Feldenkrais antes, começou a fazer porque alguém falou, olha, vai lá, clica nesse link aqui, ó, 9 da manhã e faz, você não sabe nem o que é. Tem gente que entrou e saiu fazendo, e é o primeiro contato com Feldenkrais. Tem gente que já conhecia de outros percursos, né? E aí veio. Então, esse é um dos elementos que a gente vai dar um contorno hoje, o que é Feldenkrais. E daí a gente vai dar um contorno também do que é esse outro nome que vocês também estão vendo sempre, que é TI ativa.
não é sinônimo. É bem diferente. O que é Feldenkrais e o que é TEI ativa? Nós somos o núcleo Feldenkrais, né? Nós, aqui, ó, vocês já veem diariamente o Fabiano, a Gabriela, aos sábados, pelo menos, vocês estão vendo o Rafa, que está ali, vocês me veem, eu, Hans, também de vez em quando, a Bárbara também de vez em quando, mas acho que ela não está aqui por enquanto. E, e vocês já tiveram várias aulas também com nossos amados amigos, que alguém podia chamar de aluno, que estão fazendo a formação Feldenkrais com a gente, que conduzem práticas aqui também. Conduziu hoje, inclusive, né, 2 de manhã, o Nathaniel de manhã, a Ivani de tarde. Então, nós do Núcleo Feldenkrais criamos a TEI ativa. Vamos explicar um pouquinho o que é. Feldenkrais, o que é TEI ativa e o que é o projeto TEI ativa online, que acaba de nascer. A gente vinha chamando de comunidade, né? Até agora a gente vinha falando um montão de dias comunidade, mas a gente se deu conta de que esse nome ele leva para outros espaços que não é exatamente o que a gente quer. Então a gente não está usando mais o nome comunidade, a gente vai usar só o nome TEI ativa online. Então, o Núcleo Feldenkrais criou a pedagogia TEI ativa e agora tem o projeto TEI ativa online, que é o que hoje à noite a gente vai apresentar e entender. É basicamente a continuação do que vocês já estão fazendo há 2 meses no Brilhando na Quarentena. Mas o Brilhando na Quarentena é um projeto, como o nome diz, né? Em função da quarentena. E agora o TEI Ativa Online é essa mesma coisa, mas independente do cenário, né? Da quarentena. Então, o Núcleo Feldenkrais criou a pedagogia TEI Ativa para ensinar o método Feldenkrais. E agora tem esse projeto TEI Ativa Online, que é o que nós já estamos vivendo, e a gente vai dar um contorno mais nítido agora. Então, o que é Feldenkrais e o que é TEI ativa? O texto a gente mandou, né? Um texto para vocês. Fabiano passou o texto com imagens, um monte de coisa. Feldenkrais é um método que vocês estão vivendo na carne e a tua experiência vale mais do que as minhas palavras. Porque é isso. O método é você ter um acesso a si antes de palavras, não pelas palavras. É ter o que a gente chama de experiência direta. Uma experiência antes dos conceitos e para muito além de quaisquer conceitos. Experiência direta no corpo, que mais do que o corpo é a expressão de vida, né? A expressão viva do planeta, da ecologia, da nossa espécie, de um indivíduo. A expressão viva é ter acesso a essa organização viva, direto, antes de pensamento linguístico. E não só ter o acesso direto, mas ter uma reorganização. E vocês estão sentindo, né? Um monte de gente aí diariamente fala: aconteceu isso, a dor que estava ali mudou, a dor diminuiu, aquilo, o tamanho, a existência dessa região, etc, etc. São transformações que, que em meia hora ou menos, né? Quem faz as gotas, às vezes, é 15 minutos. Você consegue acessar e promover essa reorganização, esse inédito, esse frescor vital. Não porque você dá um conceito e um nome para isso, mas porque você tem acesso direto a essa vitalidade. Canal de acesso direto a essa vitalidade que organiza o corpo instante a instante. Então, esse poder, você ter esse instrumento para você é um poder impressionantíssimo. Pode ir muito além do que a gente sonha. O poder de você ter em você mesma
instrumentos para acessar essa fonte de vitalidade em primeira pessoa, que é o corpo. O corpo não é um corpo, não é um objeto que a nossa cultura faz a gente acreditar, né? O corpo é essa fonte de vitalidade em primeira pessoa. É sentir a vida por dentro do que o fenômeno vida acontecer. Numa planta, num animal, em nós. E o corpo é isso, essa fonte da vitalidade jorrando, e você pode ter acesso direto a isso. Então, Feldenkrais dá instrumentos para isso. Lindérrimo. O que dá para fazer isso? Dá para fazer muita coisa. E aí, o que é a teativa? Ela foi nascendo ao longo de 20 anos com nossos trabalhos aqui no Brasil, de ensinando o método Feldenkrais, no ambiente de formação e no ambiente fora de formação. E se você for no estrito senso Feldenkrais, que você pode ter acesso mais normalmente em qualquer país e também no Brasil, o Feldenkrais estrito sensu é a prática dos movimentos. Você senta, taranã, ou deita, tal, a pessoa conduz, mais ou menos como vocês estão acostumados a ver, conduz, terminou, observe aí a diferença que tem em você, e aí a gente faz, né, de manhã. Agora tem 5 minutos. Fica 5 minutos com você. O Feldenkrais estrito sensu, tradicional, ele vai até essa pausa dos 5 minutos. E aí acabou. O que acontece depois dos 5 minutos é teia ativa. Que é quando a gente volta e a gente faz um fenômeno também incrível. A gente pega essa experiência que cada um teve, a experiência individual, da sua experiência direta, e a gente dá voz e linguagem para essa experiência. Você compartilha a experiência direta. E aí vocês já viram, né? O efeito que é para você vê os outros falando sobre a experiência deles. Você já teve a sua. Você acabou de rodar a cabeça para lá e para cá e falou: nossa, estava com uma coisa aqui, saiu, que alegria que me deu. Nossa, eu chorei porque veio memória de sei lá onde. Você viveu o que você viveu, a experiência direta. Só você sabe o que você viveu. E aí você vem aqui na telinha e você começa a ver o que o outro falou. Nossa, eu fiquei com raiva porque para mim foi difícil. Nossa, cada um vai falando a experiência que teve e você vai ouvindo aquilo. Você certamente teve vários insights ouvindo pessoas falando. Ampliou a tua experiência individual porque você ouviu os outros falando a experiência deles. E isso aconteceu porque cada um foi falando a tua experiência direta, transformando ela em experiência compartilhada. Então, você pegar a experiência direta e fazer ela virar experiência compartilhada, esse ato é da teia ativa. Não é o Feldenkrais, não inclui isso. Isso é a teia ativa. E depois que você tem a experiência direta e você faz a experiência ficar compartilhada, a gente vai conversando sobre isso, a gente reflete sobre isso. Sem encaixar isso em linha nenhuma, nem de Feldenkrais e nem de nada. A gente compartilha como seres vivos, como uma roda, conversando e compartilhando a experiência individual, tornando ela coletiva, e o grupo se reflete com isso, cria uma nova camada de conhecimento vivo. E aí, depois de um tanto de refletir em conjunto, aí a gente pode começar a circunscrever em conceitos, em palavras, em ideias que podem ser articuladas com outros campos do conhecimento ou com o próprio Feldenkrais. Mas o mundo conceitual, esse mundo de caixinhas de pensamentos pré-criados, e que a gente normalmente é ensinado a gente se encaixar dentro de algum conceito que alguém já inventou, seja lá de onde, que país veio,
E às vezes, se é mais antigo, o pessoal ainda acha que é melhor, né? Isso foi dito na Grécia, então pronto, você tem que se encaixar naquele conceito. Os conceitos a gente brinca com eles no fim, e dá para brincar muito com eles. Eu amo, mas eles são o fim. Antes a gente brinca com a nossa própria linguagem. Você cria a tua expressão da experiência carne viva pré-linguagem. Isso torna grupo refletido, você dá linguagem para você mesma, cria-se uma linguagem no grupo e depois só é que vem conceito. Então a gente chama isso de engolir a linguagem. A gente não quer trazer conceitos para a experiência da vida, a gente quer que a vida se extrapole e fique maior que a linguagem. A gente usa a linguagem, mas não para a gente entrar refém dela. Pelo contrário, a gente chama isso de engolir a linguagem. Isso são algumas das coisas da teativa. Que, como eu falei, veio emergindo nos últimos 20 anos a partir da prática do ensino do método Feldenkrais. Porque o Feldenkrais estrito sensu tem infinitos potenciais, mas quando a experiência do indivíduo fica só fechada nele, a pessoa tem que inventar alternativas sozinha, que é lindo, mas é mais difícil. E até para compreender o método é mais difícil. Então, nas formações, isso representa uma dificuldade para o próprio ensino. E aí a gente foi vendo, simultaneamente, que para quem quer fazer a formação, essa ideia de compartilhar, criar linguagem, conceitualizar no final, criar conceitos bem claros a partir da experiência, isso dá um salto na formação muito grande. Então a gente começou a usar isso, a pedagogia teativa, dentro das formações. Mas a pedagogia teativa nasceu antes mesmo das formações, com grupos de encontros, workshops, imersões. A gente tinha o que a gente está fazendo aqui é compartilhar um sonho. Esse é nosso encontro aqui de 55 pessoas, falando sobre, compartilhando diariamente o que a gente chamava de Feldenkrais para a vida. Porque tradicionalmente o Feldenkrais várias vezes entra numa caixa de especialidade do movimento. Então, vai ser usado para te ajudar com dor no pescoço, te ajudar a diminuir dor lombar, te ajudar a andar numa reabilitação. São coisas fenomenais. Menos, mas também entra, né? Ajudar quem é bailarino a dançar se machucando menos, quem usa um corpo para alta performance. Então é assim, reabilitação, principalmente, de dores, etc., neuroreabilitação, e também para quem trabalha com alta performance. Isso são os nichos mais comuns do Feldenkrais. Só que o potencial do Feldenkrais, para além disso, o que a gente chamava de Feldenkrais para a vida, é um potencial infinito. Por que a gente vai deixar esse potencial só para quem está com dor no pescoço, só para aliviar a dor no pescoço? Está lindo, queremos aliviar todas as dores. Porque você está com uma dor no pescoço que você pode aliviar rápido, quer dizer, ela é desnecessária. Para que você ficar com uma dor desnecessária, que é totalmente evitável? Claro, vamos usar os nossos recursos para aliviar as dores. É fundamental isso. Para o respeito, para a dignidade de si mesmo, se aliviar de dores. Mas isso é só a página 1. O instrumento tem um potencial infinito, você fica na página 1. E vai deixar isso só para quem quer dedicar a vida para ser bailarino. Que todo mundo tem direito a isso, é o ser humano com fazer bom uso da sua tecnologia vital, né? Deveria ser educação fundamental da primeira série. Antes, né? Fora das séries, devia nas casas começar a ser. A educação vital deveria ser isso. Então a gente queria fazer Feldenkrais para a vida. A gente até usou esse nome, Feldenkrais para a vida, em alguns cenários, usando essa pedagogia teativa que ainda não tinha esse nome. Até que ela cresceu, se estruturou, ganhou esse nome.
da experiência compartilhada, do diálogo integrativo, com esse um tanto de coisa que eu pincelei. E aí a gente começou a fazer uma formação Feldenkrais mais diferenciada com esse nome, formação Feldenkrais teativa. E agora a gente volta a ter oportunidade desse sonho de extrapolar o espaço das formações, de quem quer trabalhar com isso, e fazer isso ser acessível em profundidade para a população que quiser. Não só para o alívio de dor, voltando a dizer, né? Sim, para o alívio de dor, mas muito além, para a pessoa se conhecer como o que é essa vida corpórea, com escolha, com sensibilidade, com potencial, com expressão. E como que o movimento, qual é o papel do movimento na experiência humana inteira? Isso extrapola muito as condições de dor, né? É muito útil, volto a repetir para isso também, mas extrapola muito. E não, então a gente quer fazer isso acessível. A gente chama isso de criar uma cultura, né? Uma cultura de respeito, uma cultura de potência. Essa ideia de criar cultura está dentro da teativa. Porque Feldenkrais é uma coisa da própria pessoa, autodirecionamento e autoeducação. Isso é o tradicional e é o que a gente faz também. Agora a gente amplia isso no cenário de grupo. Por isso que chama de teia ativa, porque esse fenômeno do grupo compartilhando a experiência está na raiz do que a gente é, está na raiz da nossa mente, do nosso sistema nervoso, das nossas emoções e até do nosso músculo. Nosso músculo é um órgão social. A gente não acha isso, mas facilmente você vê que é, quando você começa a estudar, né? Então a gente explodiu do cenário de um percurso individual, somente do indivíduo, explodiu para o percurso de grupo e um grupo ativo, ampliando isso como cultura de interação. Isso é o que é teativa. Voltando a dizer, a gente usa no espaço das formações e agora a gente está usando, a gente já usa nos espaços fora de formação, em workshops, encontros, e agora a gente está criando esse espaço que é ter uma continuidade diária, ou com a frequência que a pessoa quiser, mas ela tem a possibilidade de fazer algo diário. E isso faz toda a diferença. Se você faz uma coisa uma vez por semana, que é o mais clássico, isso tem muito efeito em você. Você vai fazer em um ano. Quantas semanas tem um ano? 50 e blaus. Mas que você não vai fazer 50 e blaus se você faz uma vez por semana, digamos que vai fazer 40 vezes no ano. Se muito, porque tem férias, tem etc, feriado. Mas digamos que faria 40 por ano. Mas com um espaçamento de 7 dias entre cada. Teu sistema nervoso, a tua mente, sua sensibilidade, seu tudo está aprendendo nesse ritmo. Agora, qual é o ritmo de você fazer as coisas no seu hábito e repetir o que você faz desde adolescente? Que seja pôr a meia, tomar banho, pensar sobre si, escovar o dente, pentear o cabelo, se relacionar com a sua vida, que a gente chama de corpo. Quantas vezes você faz isso por dia? Milhares. Por dia você faz milhares, usando o mesmo repertório seu de milhares de vezes há anos diariamente. E você faz uma prática uma vez por semana, dá um efeito forte, mas se você fizer várias vezes por semana, o efeito pode ir às alturas. Então, acho que já deu para diferenciar mais ou menos o que é Feldenkrais, o que é teativa nessa ideia do grupo, como o próprio nome diz, a teia que ativamente vai criando isso. E esse projeto Teativa Online, que está permitindo transformar isso, o que é Feldenkrais com teativa, está permitindo transformar isso numa continuidade diária, numa prática diária, num fluxo que vira parte da sua vida. E com um grupo de pessoas que fazem parte desse fenômeno de diariamente
cultivar tudo isso. Então, Feldenkrais é esse instrumento, teia ativa é explodir Feldenkrais para o potencial de grupo, e o teia ativa online é transformar isso num fluxo contínuo diário de troca. Acho que deu para diferenciar mais ou menos. E agora, queria ouvir de algumas pessoas, se possível até alguém que ainda nunca falou muito de manhã, porque aí a gente já ouviu um tanto das pessoas de manhã, né? Mas podem repetir também, claro. Quem sempre falou pode falar também. Mas aquele que talvez nunca falou, falou pouco, se quiser dar algum destaque nesse período, seja lá quantas vezes você teve a oportunidade de participar em 2 meses, traz aqui algum destaque que para você foi importante. De ter contato com o método, aquela primeira hora, mais ou menos, depois aqueles 5 minutos, e aí esse momento da teia ativa, e isso, você fazendo isso algumas vezes por semana. Pensa aí, sente e traz para a gente algum destaque. O que foi importante? Que você destaca, olha, isso foi importante para mim. Esse acesso corporal, tudo isso aqui. Traz algum destaque do que você pode brilhar como o que foi importante para você.